Olá, aqui é o Paulo, eu sou o CIO na Nuvem e eu vou começar esse vídeo hoje lhe convidando para uma reflexão. Por que algumas empresas crescem e fazem sucesso enquanto a maioria mal consegue sobreviver? Por que algumas poucas empresas, saindo do zero e com poucos recursos financeiros, conseguem desenvolver novos produtos, conseguem criar novos serviços, atrair pessoas talentosas, conquistar mercado e até atrair investidores, enquanto muitas empresas mal conseguem sobreviver aos primeiros anos de vida. Bom, os motivos para o sucesso das empresas podem ser diversos, mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza. Por trás de empresas de sucesso estão pessoas de sucesso. Porque nenhum sucesso vem por acaso e o sucesso sempre vem do trabalho das pessoas. E no caso de uma pequena empresa, ele vem fundamentalmente do trabalho do dono da empresa. E eu aqui não estou dizendo que os funcionários da sua empresa não são importantes. Sim, os colaboradores são muito importantes e são essenciais para a sua empresa. Mas o que eu estou alertando é que numa pequena empresa, o peso do dono é muito grande para o sucesso da empresa. Afinal de contas, é o dono quem decide sobre os investimentos, quais são as máquinas, quais são os softwares. É o dono que decide quem são as pessoas que vão ser contratadas para a empresa. É o dono que decide também, por exemplo, qual é o padrão de qualidade dos produtos e dos serviços que a sua empresa vai entregar. Enfim, é o dono quem decide qual é a regra e qual é o tamanho do jogo que a sua empresa vai jogar. E uma coisa também é bastante certo: nenhuma empresa é maior do que o seu próprio dono. Grave bem essa frase, porque ela é muito importante. Nenhuma empresa é maior do que o seu dono. Então você que é empresário e que está me assistindo, dá uma parada e pensa nessas duas perguntas que eu vou lhe fazer agora. Qual o tamanho do seu sucesso? O seu sucesso, não o sucesso da sua empresa. E qual o tamanho do sucesso que você gostaria de ter? Isso mesmo, vai lá, dá uma pausa aí no vídeo e pensa um pouco sobre essas duas perguntas. Qual o tamanho do seu sucesso e qual o tamanho do sucesso que você gostaria de ter? Existem muitos fatores pelos quais você pode avaliar se uma pessoa tem sucesso. Talvez você possa pensar aí o tamanho da sua conta bancária, o tamanho da conta bancária da pessoa, ou seja, o sucesso financeiro, na fama dela, num reconhecimento em uma área específica, no número de seguidores nas redes sociais. Enfim, existem diversos fatores que podem ser considerados para definir se uma pessoa tem ou não sucesso. Mas o fato é que muito antes da pessoa ter sucesso, ela precisa se tornar uma pessoa de sucesso. Ou seja, você precisa ser uma pessoa de sucesso e, sendo uma pessoa de sucesso, você vai ter sucesso, você vai ter dinheiro, você vai ter a liberdade para viajar, se esse for um fator importante para você, para conhecer outros lugares, para morar onde quiser. Bom, enfim, primeiro você precisa se tornar uma pessoa de sucesso. E qual seria aí as habilidades, ou melhor, qual seria a principal habilidade de uma pessoa de sucesso? Bom, aí eu pesquisei e aí eu encontrei um estudo que definiu que o principal fator que define uma pessoa de sucesso ou que diferencia uma pessoa de sucesso das outras pessoas não está no talento dessa pessoa, não está em nenhuma habilidade pessoal, não está na sua capacidade de relacionamento, de network, não está nem mesmo na quantidade de horas que ele trabalha e muito menos na sorte. Esse estudo concluiu que o principal fator que diferencia as pessoas de sucesso das demais pessoas é a capacidade de execução. Ou seja, as pessoas de sucesso e mesmo as grandes empresas de sucesso, elas conseguem executar melhor do que as outras pessoas ou as outras empresas. Esse estudo ainda identificou algo ainda mais curioso. Ele disse que a maioria das pessoas conseguiria dobrar ou até triplicar os seus rendimentos
apenas executando aquelas coisas, aquelas ações que ele já sabe que deveria fazer, mas não está executando. Ou não está executando de maneira nenhuma, ou não está executando com a intensidade, o nível que deveria executar. Vou repetir esse dado para você que é muito importante. O estudo concluiu que as pessoas de sucesso, elas têm uma capacidade de execução muito maior do que as pessoas normais. E ele também concluiu que a maioria das pessoas, ela conseguiria até dobrar ou até triplicar os seus rendimentos apenas executando as coisas que já sabe que deve fazer de uma maneira mais consistente. Olha só então, você conseguiria dobrar os seus rendimentos ou até triplicar os seus rendimentos. Já pensou sobre isso? Fantástico, não é mesmo? Agora pensa bem como seria a sua vida e a vida da sua empresa se você conseguisse realizar todas aquelas coisas, todas aquelas ações que você já sabe que deveria fazer, mas que por alguma razão você não está fazendo. Você está adiando ou você está procrastinando, não é mesmo? Todos nós temos diversas ações que estão nessa categoria. Aquela conversa que a gente precisaria ter com o nosso filho ou com um colaborador na empresa, mas que por ser uma conversa difícil, a gente vai adiando. Aquela reunião com o cliente para renegociar um contrato e que a gente também vai adiando, porque aquele cliente é um cliente difícil. Aquela revisão que a gente precisa fazer com o time em relação a alguns processos que não estão funcionando bem e a gente precisa parar o time para conversar e achar aí um melhor caminho. Que a gente vai adiando também, aquele investimento que precisaria ser feito numa ferramenta, num software, para melhorar a produtividade, e que também a gente vai adiando. Então, por que a gente faz isso? Por que a gente adia ações que são importantes, que a gente sabe que são importantes, mas a gente vai deixando para depois, não é mesmo? Bom, isso tem uma razão, tem uma explicação para isso. É que principalmente executar novas ações, elas são difíceis, elas nos tiram da zona de conforto, elas nos causam um desconforto e que muitas vezes acabam inconscientemente bloqueando a nossa ação. E isso é natural que ocorra, porque isso foi programado nas nossas mentes. Foi programado há milhões de anos atrás, como uma forma de segurança. Na época em que a gente vivia ainda nas cavernas, sair da caverna para explorar o mundo exterior significava correr riscos. Então, a gente foi programado para ficar dentro da caverna, para evitar aqueles riscos. Só sair realmente em última instância se a gente está com fome, se está correndo um grande perigo, senão a gente fica ali na zona de conforto. E funciona assim para tudo na vida. Qualquer mudança que a gente vai fazer nas nossas vidas, a gente precisa superar essa zona de conforto. O grande problema é que nenhum crescimento, nenhuma grande melhoria, ela é feita sem que a gente saia da zona de conforto. E aí é que está justamente a diferença das pessoas de sucesso. Elas não têm medo de enfrentar o desconforto ou elas descobriram uma forma de enfrentar esse desconforto e aí fazer exatamente aquilo que precisa ser feito. Isso me fez me lembrar uma história de quando eu comecei a correr. Eu faço corrida já há alguns anos, mas isso não foi assim a vida toda. Na verdade, boa parte da minha vida adulta eu não corria e nem sequer conseguia me imaginar correndo. Bom, como a maioria das pessoas adultas, eu tinha uma tendência a engordar. Nunca fui uma pessoa obesa, né? Mas sempre tive ali um pouquinho acima do peso. E eu queria ali encontrar uma forma de me manter no peso. E as pessoas falavam, né, que a corrida poderia ser uma forma legal de eu conseguir isso. Eu não gostava muito de academia, musculação, essa coisa, então eu fui tentar a corrida. O problema é que toda vez que eu ia tentar, eu ia lá, corria 1 quilômetro, 2 quilômetros, e aí já me sentia bastante desconfortável. A minha mente ficava mandando sinais para o meu corpo, dizendo pare, pare, pare.
isso não vai dar certo. Então, eu tentava ali durante alguns dias, talvez algumas semanas, e desistia. Isso aconteceu aí durante vários anos. Corria ali 1, 2 quilômetros, 3 quilômetros no máximo, e depois de um tempo eu desistia. Alguns anos mais tarde, depois de umas férias em que eu comi um pouco mais do que deveria, talvez, e voltei um pouquinho mais ainda pesado do que o habitual, eu levei um pouco mais a sério e comecei a correr mais. Comecei a ir morar no prédio, tinha uma esteira lá, eu comecei a ir nessa esteira e aos pouquinhos eu fui aumentando a distância, talvez já tivesse ali com 3, 4 quilômetros, algumas vezes por dia, de maneira meio irregular, mas estava seguindo. Aí até que um belo dia, eu encontrei uma pessoa no prédio que eu encontrava frequentemente na academia e ele me falou que ia ter uma corrida de rua aqui em São Paulo. Eu já morava em São Paulo, ele me falou que iria ter uma corrida de rua. Você não vai participar daquela corrida de rua? E eu não sabia, não conhecia esse mundo ainda das corridas de rua, mas fiquei interessado. E aí eu fui procurar saber e descobri que tinha uma corrida lá, tal, era uma corrida de 10 quilômetros. Enfim, eu não consegui me inscrever naquela corrida especificamente, nem estava preparado, foi bom também porque eu não estava preparado, mas aquilo me deu uma motivação extra, que não era simplesmente a de perder peso. Eu pensei, poxa, seria legal fazer uma corrida de 10 quilômetros e eu já estou correndo aí 3, 4 quilômetros, talvez eu consiga. Então, com essa motivação de fazer uma corrida de 10 quilômetros e quem sabe até um dia fazer uma São Silvestre e tal, eu comecei a procurar mais informações sobre o assunto. Comecei a procurar, comprei revistas e descobri métodos de treinamento, planilhas de treinamento, qual que era o tênis mais adequado, quais eram os locais para treinar aqui em São Paulo e tal. Então fui buscar essa informação e comecei a treinar, primeiro para fazer uma corrida de 6 quilômetros, aí fiz uma corrida de 6 quilômetros, depois o meu objetivo mudou para uma corrida de 10 quilômetros, e eu eventualmente fiz a São Silvestre, cheguei até a fazer corridas mais longas, como meia maratona, e aí, até hoje, eu incorporei esse hábito e eu acho que eu vou correr até quando o meu corpo permitir, porque isso já virou um hábito para mim. Então, por que eu estou contando essa história? Porque duas coisas eu aprendi aí com essa experiência da corrida. A primeira é que se você quer efetivamente mudar alguma coisa na sua vida, precisa ter uma razão muito forte. Por que a corrida não funcionava para mim no início? Porque aquela razão de perder alguns quilos ali não era forte o suficiente. É por isso que talvez também muitas pessoas que fazem regime, o regime não dê certo. Porque simplesmente perder peso é uma razão que talvez seja menor do que o desconforto de curto prazo de você abrir mão de ficar no sofá, assistindo TV e correr, ou abrir mão de comer uma comida deliciosa e fazer um regime, por exemplo. Na hora em que eu descobri um propósito maior, uma razão maior, que para mim seria fazer uma corrida, o propósito aí para cada um é diferente, mas para mim aquilo significou uma meta que me motivou e que me deu forças. Então, esse foi o primeiro ponto. Tem uma razão maior. O segundo é buscar informação e encontrar um método que faça superar as dificuldades iniciais. O método é muito importante para a gente superar aquele desconforto inicial. Então, no caso da corrida, qual foi o método? O método era justamente de eu fazer um treino que era incremental. Então, eu ia aumentando um pouco a distância, com o passar do tempo, a distância e a velocidade. Então eu ia meio que enganando o meu cérebro. Não dava, fazendo assim aos poucos de maneira incremental, o meu cérebro não reclamava tanto, a minha mente não reclamava tanto. Então eu aprendi aí exatamente esses dois aspectos. E aí depois disso, sempre que eu queria desenvolver uma nova habilidade, eu usava exatamente isso que eu aprendi no desenvolvimento da corrida. Eu primeiro preciso ter uma grande razão para isso. Se eu quero criar um novo negócio, se eu vou desenvolver, por exemplo, um novo negócio, por exemplo, uma nova série de vídeos, eu me pergunto primeiro, por que eu estou fazendo isso? Qual que é a grande motivação?
Porque eu preciso de uma grande razão, porque eu sei que isso vai dar muito trabalho. Gravar vídeos como esse dá um trabalho grande. Mas eu faço porque eu tenho uma razão maior, tenho um propósito maior. E, em segundo lugar, ter um método. O método sempre vai ajudar a você a executar, você sair do campo do planejamento e entrar no campo de batalha, no campo da ação. Bom, então fechando aqui esse parênteses da história da corrida e voltando para o tema principal do nosso vídeo, que é como você se torna efetivamente uma pessoa de sucesso e que a partir daí você vai construir uma empresa também de sucesso. Bom, aí em primeiro lugar, você precisa ter a consciência de que você já pode ser uma pessoa de sucesso. Porque sucesso é uma questão de decisão. Na hora que você decide ter sucesso e que entra no campo de batalha e que começa a tomar as ações, você já é uma pessoa de sucesso. Esse é o primeiro ponto que é fundamental. Segundo ponto, e aí a primeira ação que você vai precisar executar para se tornar essa pessoa de sucesso é você definir de forma muito clara qual é a sua visão de futuro. Ou seja, que tipo de pessoa você quer se transformar, que tipo de pessoa de sucesso você quer atingir, que tipo de sucesso você quer atingir e que tipo de empresa você quer atingir. E aí, quanto mais claro for essa visão de onde você quer chegar, melhor, porque essa visão vai ser aquilo que vai lhe dar a energia e que vai lhe dar o propósito para que você vença aí, principalmente o obstáculo da mudança, a resistência à mudança e as dificuldades que virão pelo caminho. Essa jornada em direção ao sucesso, a gente sabe que não é uma jornada fácil. Ela é feita de muitos percalços, muitas dúvidas e muitas incertezas, alguns erros também. São com os erros que a gente aprende, mas o mais importante, o fundamental é que uma visão muito clara de onde você quer chegar e com um método adequado, um método para executar as ações que vão fazer com que você chegue até essa visão, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. A gente vai continuar falando sobre isso, mas por hora eu queria deixar aqui essa mensagem de que o sucesso é uma decisão e que ele está ao seu alcance. Muito sucesso nos seus negócios e a gente se vê novamente no nosso próximo vídeo. Tchau!